Muito bem, começa mais um vídeo post aqui no canal do blog bibotalk.com.br. Eu sou o Rodrigo Bibo e no vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês algo que eu tenho falado por aí nas escolas bíblicas que eu tenho ministrado, que é um tema que eu acho muito legal, porque às vezes é uma prática que, devido à inocência hermenêutica, alguns erros têm se perpetuado. Eu quero me dirigir agora às igrejas que são credobatistas, ou seja, aquelas igrejas que têm o hábito de somente batizar os adultos ou adolescentes, aquelas pessoas que já podem fazer uma confissão pública de fé. Geralmente essas igrejas têm o hábito de apresentar as crianças, já que elas não são pedobatistas, ou seja, não batizam crianças, elas pelo menos apresentam essas crianças em algum culto, os pais vão lá e levam as crianças e o pastor apresenta, e legal. Essa prática ela é muito boa, eu não estou aqui para falar contra essa prática, ela é excelente, porém, o texto bíblico que é utilizado para fundamentar essa prática, eu acho que ele não é adequado e eu vou tentar mostrar para vocês. Geralmente quando o pastor ele vai apresentar a criança, ele faz aquela introdução que a nossa igreja não tem o hábito de batizar as crianças, por isso, assim como foi Jesus, nós também apresentamos as crianças e tal, e vamos ler aqui no texto da Bíblia. Daí ele vai lá, ele pega Lucas capítulo 22, a partir do versículo, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 22, e diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E é claro, eles leem só a primeira parte, mas ainda a perícope vai até: e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. No caso aqui, a Maria ofereceu os 2 pombinhos porque era sacrifício de pobre, tá? Então, olha assim, usar esse texto é uma inocência hermenêutica muito grande, porque, primeiro, nós não estamos sendo apresentados como Jesus foi apresentado, por uma série de motivos. Primeiro, Lucas aqui não está impondo algo novo para a igreja de Jesus. Não, ele só está mostrando que Jesus estava fazendo tudo conforme a lei de Moisés. Esse capítulo 2 aqui está recheado de passagens onde diz: os pais de Jesus fizeram tudo conforme a lei de Moisés. E se Jesus já fez tantas coisas maravilhosas por nós que a gente lê nos evangelhos, uma delas foi justamente nos livrar dos sacrifícios e dos rituais, das leis cerimoniais do Antigo Testamento. Se nós fôssemos colocar esse texto como prática, como fundamento bíblico para a igreja de hoje, então as mulheres teriam que esperar o seu período de impureza, que é 40 dias, e depois, quando elas fossem apresentar, elas teriam que também fazer sacrifícios, e a gente não faz mais sacrifícios, nós não cumprimos mais a lei de Moisés. E o que eu acho mais agravante, se nós fôssemos seguir esse texto bíblico para a igreja, nós estaríamos, entre outras coisas, dizendo: nós cumprimos a lei de Moisés, ela ainda vale para nós. E sabemos que isso não é verdade, nós estamos, as leis cerimoniais foram superadas em Jesus Cristo, eu não preciso mais ficar sacrificando nada. E outra coisa, nós não poderíamos apresentar meninas. Por exemplo, eu provavelmente serei pai de uma menina, 90% de que a Milena vem aí. E aí eu não vou poder apresentar a minha filha, porque nesse texto aqui, que segue uma prática judaica, somente o primogênito macho era apresentado ao Senhor. Mulheres e os demais não eram. E aí, como é que fica? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós não devemos, na minha opinião, utilizar esse texto para a apresentação de crianças, porque esse texto aqui não diz respeito à igreja do Senhor. Ah, mas é o texto que fala de Jesus e nós temos que ser como Jesus. Sim, nós temos que ser como Jesus naquilo que Jesus ensinou para a sua igreja, não naquilo que ele cumpriu conforme as práticas judaicas. Não, ele já fez tudo isso para nos livrar dessas práticas judaicas. Nós não praticamos mais essas leis do Antigo Testamento. Então, mas é o que eu vou ler o que então, Bibo? Olha,
continue fazendo a apresentação de crianças, isso é muito importante, porém não use esse texto. Volto a repetir, na minha opinião exegética, utilizar esse texto é uma furada hermenêutica. Você pode ler Êxodo 20 como honrar pai e mãe, você pode ler Provérbios 22, que fala sobre ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque nós estamos ali agradecendo a Deus por aquela criança, apresentando, porque não, eu posso na oração apresentar essa criança a Deus. E outra coisa muito importante, eu apresento essa criança à comunidade de fé. E o pastor, pode ser legal se o pastor perguntar, os irmãos aceitam este novo integrante aqui na casa de Deus como membro do corpo, ainda que na casa de Deus, porque eu estou falando de templo, né? Ok. Os irmãos aceitam este novo membro para o corpo de Cristo? Eu penso que será bem melhor do que utilizar esse texto que não diz respeito aos cristãos, ele não está implementando uma nova prática para os cristãos, tanto que quando Jesus ou os autores bíblicos colocam uma nova prática, eles deixam bem claro isso. Por exemplo, o nosso batismo não é igual o batismo de Jesus. O nosso batismo é o batismo de Jesus, tanto que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, já não é um batismo igual ao de Jesus. Deu para entender? Vamos continuar apresentando as crianças, é uma cerimônia muito importante, é um ato muito importante quando a comunidade recebe esse novo membro, mas utilizar esse texto de Lucas, capítulo 2, versículo 22, utilizar a apresentação de Jesus como referência bíblica e fundamentação teórica não é uma boa. Vou ficando por aqui, assine o nosso canal mensalmente, por enquanto é mensal, tem o BT Vlog, alternando com o BT Vlog a gente tem o vídeo post, e assine o nosso canal, dê joinha e por aí a gente vai. Acesse o bibotalk.com.br, lá tem BTcast e outras coisas para vocês. E é claro, tem um mosaico teológico por aí, um livro de um pessoal bem bacana que escreveu sobre as doutrinas cristãs, é bom você se informar. Ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!